Não tem nenhuma surpresa, exceto o fato de que alguém esteja surpreso, porque o Lula avisou. Estou vendo aqui uma notícia, puxei aqui, peguei uma qualquer aqui. UOL. Lula promete revogação da reforma trabalhista. Novo governo, abre aspas aqui, o novo governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista, extensa de proteção social e trabalhista de todas as formas de ocupação de emprego, de relação de trabalho, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravada pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Ou seja, depois o Lula voltou atrás, porque tinha ficado mal. Aí tem uma notícia de uma semana depois, em novo plano, campanha de Lula muda a revogação da reforma trabalhista, e aí passou a usar um termo diferente, que foi revisar. Aí veio a militância reclamou. Aí veio a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, para dizer, não, revogar e revisar são verbos equivalentes. Então, tá aí, pô, os caras prometeram que iam fazer. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Agora, eles dizem que faz tudo. Eu recomendo que as pessoas olhem o programa do PT, os pontos todos do programa do PT, uma espécie de pré-programa que eles propuseram, e vocês vão ver lá. A reforma tributária da forma que foi aprovada está lá, o desarmamento está lá, essa revogação da reforma trabalhista que eles estão prometendo está lá, não pode ficar, o fim do teto de gastos está lá. Ninguém pode ficar surpreso assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? Pô, você é surpreendido quando, sei lá, Fidel Castro diz que ama o capitalismo, o Hugo Chávez diz que ama o capitalismo, aí do nada os caras, opa, somos comunistas. Aí você pode falar, pô, tomei uma surpresa, não imaginava que o cara fosse assim e tal, não pesquisei direito. Mas quando os caras falam o que vão fazer, basta se ler. É sentar e ler. E aí vem esses economistas, os Armínio Fragas da vida, estamos preocupados, estamos começando a ficar preocupados com o que está acontecendo. Falei, preocupados só porque o cara escreveu o plano de governo dele. No plano de governo ele dizia tudo que ia fazer. Aí ele senta na sua frente e fala, não, nada disso que eu falei é verdade. E você vai lá e confia no cara? Porra, você tem que ser muito burro. Por isso que eu digo que esses caras, eles não são inteligentes. Eles são tecnicamente capazes na função deles. O Armínio foi meu professor na PUC. Esses caras são tecnicamente capazes na função deles, são especialistas ali. Mas em termos de sabedoria, tem nada. São completamente despreparados. Agora você pega, né? O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de mais direitos trabalhistas. Eu peguei aqui um ranking que é o do globaleconomy.com, que eles fazem, todo ano eles fazem um ranking dos países que há mais liberdade para o trabalhador. Então, vou te dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês. Assim. No último lugar está a Coreia do Norte, em penúltimo está Cuba. Aí você pega assim, Venezuela, tá nos últimos 10. Né, os países que esses caras gostam. Bangladesh, então, Zâmbia, tudo no final, na rabeta. Aí você vai lá pro topo, aí você começa a rabeta não pode falar, Paulo. Rabeta não pode? Mas a gente João falou de vai João te Willis processar. tudo semana passada. Falando de... Você não veio na pauta da semana passada. Teve João Willis, Eduardo Leite, teve rabeta pra caramba. Esse negócio de falar esse tipo de coisa, ainda bem que eu não falo. O Anselmo fica como? Como é que eu deixo o Anselmo?
Ai, Anselmo. Falamos, não teve? Jean Willis e teve Eduardo sim. Leite? Então pode falar, Rabeta. Quando você vai pegar os países que estão no topo da lista, aí você pega Estados Unidos, Nova Zelândia, Áustria, Itália até, Canadá, Noruega, são países, Japão, países que estão ali, Finlândia. Aí você compara os países que estão no topo com os países que estão lá embaixo. O que será que os países que estão no topo têm em comum? O que será que os países que estão lá embaixo têm em comum? Aí você fala assim, não, mas então o que houve? O Brasil, quando fez a reforma trabalhista do Temer, o Brasil passou a ser um dos países onde os trabalhadores são mais livres, o que eles chamam de ter menos direitos, né? Ter menos direitos significa serem mais livres. Não. O Brasil ainda hoje, com essa reforma, no ranking de 2022, o Brasil ainda é o 89º, não, 90º na lista dos países mais livres. Então, essa reforma, 90º dos... Tem 89 países com a legislação trabalhista mais flexível do que a legislação brasileira, depois da aprovação do Michel Temer, da reforma do Michel Temer. O que os caras querem fazer? Tornar o Brasil menos livre, porque 90º não tá bom. Eles querem que o Brasil caia lá para disputar com a Venezuela na 100ª, sei lá, nem sei quanto é que tá a Venezuela, já perdi aqui no ranking, mas tá lá na rabeta. Então, é esse o governo que o Brasil, supostamente, a gente não sabe, mas parece que foi esse supostamente o governo que o Brasil elegeu. Então, não é que a gente vai fazer nenhum progresso daqui para frente. Eles avisaram que eles iam fazer o que estão fazendo. E esses economistas todos, que são metidos a liberais, muito bonitos, bateram palma e disseram, não, é isso mesmo. Não, eu fui num almoço com o Lula, porque eu convivo com essas pessoas, eu sei o que é o argumento. Não, eu fui num almoço com o Lula, na Fiesp, e ele falou que não vai fazer nada disso. O Ciro Gomes é que foi o cara mais inteligente nessa história. Ele virou e falou o seguinte, não pode ter em uma mesma campanha Henrique Meirelles e acho que foi o teu concorrente lá em São Paulo que ele botou na comparação, o Ricardo Salles. Ele falou assim, não dá para você ter os dois apoiando o mesmo governo. Alguém está sendo passado para trás. Você não pode ter Boulos e Henrique Meirelles na mesma chapa, apoiando a mesma coisa. Um dos dois está sendo enganado. E quem que você acha que foi enganado? Eu acho que foi o Henrique Meirelles. Se você acha que foi o Boulos, tudo bem.